Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Atitude, o podcast do Ministério Atitude da Primeira Igreja Batista do Pará. E como vocês podem ver, estamos num cenário diferente, num local diferente, um banner com um convidado. Estamos um convidado hoje. Só para quem ainda não se situou, a gente está aqui no Rejupib, no meio do descanso do povo. Estamos aqui trabalhando. Obrigado, pastor. Tá todo mundo tomando banho de piscina e a gente trabalhando. A gente aproveitou aqui o embalo do Rejupib, o nosso convidado, que a gente já vai falar daqui a pouco dele. E a gente quer, aproveitando o tema do retiro, a gente vai desenvolver um pouco a ideia entre essas quatro pessoas aqui nessa mesa. E vamos ver no que vai dar, mas eu queria que o nosso pastor, querido convidado, se apresentasse um pouquinho. Amém. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com os irmãos, né? Tanto no retiro quanto aproveitando também a oportunidade para fazer o podcast. Sou o pastor Janison Ferreira, pastor da Primeira Igreja Batista Reformada em Limoeiro do Norte, no Ceará, região ali do Vale do Jaguaribe, são várias cidades, né? E vim a convite aí da igreja para poder falar sobre esse tema, né? De discípulo, obedecendo o mestre. Então, na verdade, ele nem sabia que ia fazer o podcast. Descobriu, vindo pro sítio. Aí o camarada que tá aqui, né? Não tem opção, aí tá aqui conosco, mas é uma alegria para mim receber o irmão querido. Nós já nos conhecemos há alguns anos, né? Verdade. E quando eu comecei a minha caminhada em estudos teológicos, o pastor Jânison já estava um pouco mais à frente. Eu lembro que foi a figura, a gente estava conversando hoje mais cedo, e foi a figura que me apresentou Doiver, na época, para ver. É muito elevada. Era para ser prático responsabilidade e simples. Grande você falar um negócio desse. Me apresentou Doiver aí e também deu um módulo lá para gente na época do seminário na Charles Spurgeon. E era um desejo que eu já tinha compartilhado com a Arnold algumas vezes, de trazer o Senhor para algum momento. Sim. Aprovei o Senhor que fosse agora. E aí, como tá aqui, não tem jeito, tem que fazer tudo que a gente pede, senão não come, né, que a comida é... Estou preso com você. Então, é uma alegria tirando a brincadeira de lado, é uma alegria ter o irmão aqui para compartilhar essa mesa. O projeto, como eu já tinha compartilhado, é novo, quem acompanha sabe. E o irmão, quem sabe o que acontecerá daqui para frente? Ninguém. Mas o irmão foi o primeiro convidado especial do nosso Pod Atitude. Acho que honra. Não é grandes coisas até aqui, mas não sabe, o futuro ninguém sabe. É uma honra, com certeza. Só o fato de estar com vocês, falando sobre a Escritura, sobre esse tema importante, é um prazer. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. E temos aqui também o Arnoldinho, né? Para dizer, né, que eu posso falar um pouco do pastor também, o pastor faz comigo mestrado no Seminário Batista Confessional, então a gente é membro da mesma turma. Quando tem módulo, a gente sempre está aí junto. Mas quando vem em Belém, né? Quando não vem, eu não consigo ir, mas a gente está junto. Então, acaba que todo mundo aqui, acho que menos o Negídio, né? Mas todo mundo tem um pouco de contato com o pastor. Agora ele teve aqui, aproveitou durante o retiro. Como o pastor disse, é um privilégio a gente poder conversar, né? Ouvir do pastor nesses 2, 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Então, a gente já ouviu ontem à noite, até de madrugada. Ouvimos hoje de manhã, daqui a pouco ouviremos à noite, se Deus quiser amanhã de manhã, então aprendendo mais sobre discipulado, né? Como nós podemos ser discípulos de Cristo. Amém. Aí entra a pergunta desse tema. Se você se intitula cristão, você é discípulo de Cristo? Não necessariamente. Na verdade, nós vamos ver muitas pessoas que afirmam seguir ao Senhor Jesus Cristo, pelo menos ter essa intenção, ou dizem simplesmente para si mesmas que amam o Senhor e têm um relacionamento com Ele, mas não recebem um principal testemunho do discipulado, que é o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. O texto que nós estamos considerando, por exemplo, é muito importante, que é Lucas 14. Então, o contexto é o Senhor está diante de uma grande multidão, e o Senhor, então, olha para essa multidão e Ele responde essa nossa pergunta, né? Ele diz, se você vem até mim e não me ama mais do que pai, mãe, filhos, filhas, você não pode ser meu discípulo. Se você não toma a cruz, você não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós precisamos buscar o testemunho do Senhor Jesus, de que de fato nós somos seus discípulos. O que o Senhor está dizendo para a multidão existem marcas de um discípulo genuíno. Essas marcas elas são apresentadas pela Escritura, ou seja, pelo próprio Cristo, e nós só devemos nos satisfazer, ter a consciência em paz,
se o testemunho de Cristo está sobre nós, de que nós somos um discípulo do Senhor. Esse tema é muito importante, meus irmãos, muito importante, porque nós temos perdido a noção da nossa identidade no Senhor Jesus Cristo. Geralmente nós temos uma ideia de que ser um cristão é simplesmente ir assistir cultos. Simplesmente. Mas na verdade não. Isso diz respeito à nossa nova natureza. Ser um discípulo diz respeito à nossa identidade. Portanto, quando nós olhamos para esse texto e nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo: se você não me amar acima de todas as coisas, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Isso é chocante, porque nos leva a pensar exatamente isso. Será que eu tenho abnegado a minha própria vida? Será que eu tenho amado o Senhor mais do que todas as coisas? Será que eu tenho tomado uma cruz sobre mim? A gente pode desenvolver um pouco mais sobre o que significa isso na prática, né? Ser alguém totalmente abnegado, abrir mão de si mesmo, amar mais o Senhor do que todas as coisas e tomar uma cruz. Mas a grande questão é, existem marcas e requisitos que testemunham se o nosso discipulado é verdadeiro ou é falso. Quando Jesus diz, não pode ser meu discípulo, isso deveria nos trazer algum choque. Deveria nos levar a provar e fazer essa pergunta, será mesmo que eu sou um discípulo? Eu tenho esse testemunho sobre mim? E é interessante, pastor, essa pergunta que o Negídio fez, né? Que, como o senhor já pregou aqui nesses 2 dias, a gente vê que o testemunho da igreja, historicamente falando, né, ao longo dos séculos aí, se denominar discípulo de Cristo, antigamente, quando eu digo antigamente, é muito antigamente mesmo, vamos dizer assim, no período apostólico, ali pós-Jesus, durante o período de Jesus, você dizer isso era uma declaração muito forte. Sim. Quando alguém ouvia, ela já sabia realmente o que você queria dizer, né? Mas com essa pós-modernidade chegando, hoje, ser cristão, como o Negídio perguntou, às vezes não implica. Eu estava lendo um livro, recentemente, do pastor J. Carson, O Deus Presente, é um livro muito bom, muito acessível, recomendo aí os irmãos. E ele fala, logo nos primeiros capítulos, né, falando por que ele vai escrever esse livro, sobre uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com pessoas que afirmavam ser cristãos. Então ele perguntava, ali na pesquisa, você é cristão? Sim. E quando a pessoa respondia sim, vinha uma pergunta seguinte, que é o ponto dele. O que é ser cristão para você? E aí ele vai apresentar diversas respostas, né? Vão ter pessoas que vão dizer, eu frequento a igreja, eu dou o meu dízimo, eu sou batizada, eu, enfim, gosto da Bíblia. Inúmeras respostas. Só que, como ele vai dizer lá nesse prefácio, nessa introdução ao livro, ele vai dizer, poxa, quase ninguém, para não falar ninguém, respondeu corretamente essa pergunta. O que é ser um cristão? Ele responde, primeiramente ter sido regenerado, ter uma identidade transformada. Então é interessante a gente lidar com esse assunto, porque acaba sendo uma necessidade da igreja hoje. É uma confusão. A gente vê hoje famosos afirmando que são cristãos, mas vivendo um testemunho totalmente contrário do que é um verdadeiro cristão. E quando nós, que buscamos viver corretamente o padrão da palavra, afirmamos que essa pessoa não é cristão, nós somos taxados de não cristãos. Sim. Então, realmente essencial voltar a essa discussão. E é interessante que esse texto de Lucas, o Senhor Jesus está lidando com esse mesmo problema. Quando você acompanha a evolução do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Mateus, você observa que há uma crescente no Evangelho do Senhor Jesus. Ele está aqui na altura do capítulo 15 de Lucas, ou 14, chegando ao 15 de Lucas, no momento que o evangelho dele, e eu estou falando aqui a fama do ensino dele como mestre, se espalha. Ele já tinha realizado milagres de multiplicação do pão, e dos peixes, e ele curava pessoas. Então, os discípulos, ele já tinha enviado os discípulos antes dele para fazer sinais e maravilhas e tudo mais, e a fama dele se espalhava. E o texto começa, esse texto que o pastor já pregou aqui para nós, no início, lá no verso 25, mostrando esse ápice. Uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. E a intenção do Senhor Jesus, me corrija se eu estiver errado, pastor, a intenção do Senhor Jesus, dentre outras coisas, é justamente mostrar que naquela multidão, ou questionar aquela multidão, para saber
quem de vocês que se dizem meus seguidores, que estão vindo atrás de mim e que não sabem o preço, o que significa ser meu seguidor. Estão vindo atrás de mim por uma benesse imaginada de que eu posso alimentar, de que eu serei um grande Libertador, né? libertador militar, de que eu serei que eu posso curar todas as doenças. Ele podia, mas não era o ponto, não era esse o ministério de Jesus. Ele veio apresentar o evangelho, e o evangelho, como o Arnold falou, aquele que foi regenerado, ele é transformado pelo evangelho, a expressão dessa transformação é justamente pagar o preço de ser seguidor de Cristo, que eu acho que ele resume esse preço aqui, em alguma medida. Eu sou o cara mais estranho usando isso aqui que o senhor já viu na face da Terra, tá? Não derrubando o microfone. Eu sou o camarada mais estranho, mas é lá no verso... É no verso 26, que depois a gente vai acho que trabalhar um pouquinho mais aqui. Sim. Mas é quando ele diz assim, ele começa a dizer, se alguém que vem a mim e não aborrece seu pai, e a gente vai conversar um pouquinho o que significa esse aborrecer. Eu vou perguntar, o pastor pregou ontem à noite mais para quem não veio, né? Quem não veio para o retiro vai pra sua aprender. edificação vai aprender. Mas ele conclui no capítulo final dizendo, aquele que não aborrece a própria vida. Então, o Senhor Jesus mostra, no meio daquela multidão de, entre aspas, discípulos dele, ele quer mostrar que, não, mas o meu discípulo é aquele que nega a si mesmo. Sim. E me segue. Eu acho que um ponto interessante, tentando casar o raciocínio dos irmãos, é o que o Arnold começou dizendo, né? Na época do Senhor Jesus e posterior a isso, na época apostólica e nos primeiros anos da igreja, se dizer um discípulo de Cristo exigia um preço imediato, que era a própria vida, morrer pelo Senhor. Né? Se identificar como um cristão consistia, essa profissão de fé naquela época, já era uma demonstração de que você estava disposto a morrer pelo Senhor Jesus. Porque isso implicou diretamente na morte, no martírio, durante o tempo da perseguição do Senhor. E antes disso, durante o próprio ministério do Senhor, nós vemos essa pressão sobre Pedro. Sim. É por isso que Pedro nega o Senhor. Medo, porque né? ele está vendo o Senhor ser espancado e preso e vai ser crucificado. E isso traz um grande temor ao coração de Pedro. E nós sabemos que o nosso irmão pecou, se arrependeu, foi restaurado pelo Senhor e foi um grande líder da igreja, levantado pelo Senhor para pastorear os seus cordeirinhos, sem dúvida alguma. Mas a situação de Pedro mostra. Sim. E o Senhor fala algo para os discípulos, nesse contexto de Pedro, quando ele diz, Senhor, eu vou te seguir, ainda que eu tenha que morrer contigo. O Senhor fala, olha, você vai me negar. Depois o Senhor diz algo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o ímpeto, o desejo era sincero de Pedro, mas no momento em que de fato tem uma espada levantada sobre você, aí o coração ele é provado, a carne ela é fraca, ela precisa ser mortificada. Se nós não entendemos que nós precisamos morrer para o mundo para poder viver para o Senhor Jesus Cristo, nós não estaremos dispostos a pagar esse preço. Uma outra questão que o pastor André falou é que geralmente o Senhor faz isso com as multidões, né? Multidões seguindo o Senhor, tanto nesse discurso como também em João 6, e é o contexto da multiplicação dos pães. E o Senhor diz claramente para ele, vocês vieram atrás de mim pelo pão que perece, não trabalhem pelo pão que perece. E o Senhor então começa a falar, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Vocês precisam comer da minha carne, beber no meu sangue. E no final, a ideia é de que ficaram os 12 praticamente. Né? Se escandalizaram, né? Se escandalizaram. Esse discurso é muito duro. Muito duro. Então o Senhor difícil. fazia isso para provar os corações. Né? Nós estamos falando muito sobre ser um discípulo. E esses requisitos que o Senhor coloca aqui sobre amar, renunciar tudo, lá no versículo 33, né? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Tome a sua cruz e me siga, senão você não pode ser meu discípulo. Entender que discípulo significa imitar o Senhor Jesus Cristo, é alguém que se submete à sua autoridade para ser como ele, nos leva a entender melhor o que Cristo está dizendo aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo para poder obedecer a Deus até a morte de cruz, ou seja, o Senhor aborreceu a própria vida por amor ao Pai, por amor a nós, porque ele morre na cruz por amor a nós,
E o Senhor, então, toma uma cruz e morre na cruz e padece na cruz algo que nós nunca, se somos cristãos, Sim. de fato, nunca iremos padecer, que é a ira de Deus. Portanto, se nós entendermos que ser um discípulo é ser um imitador de Cristo, isso desperta a nossa mente para entender os requisitos que ele põe. Falou, se você quer ser um meu imitador, você não tem como ser um imitador meu se você não me amar acima de todas as coisas, como eu amo o Pai acima de todas as coisas. Você não tem como ser um imitador meu sem a cruz. A figura, o Senhor Jesus está ligado à cruz. Ele vem para morrer, ele triunfa na cruz. A cruz é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Não tem como separar. Portanto, como é que alguém pode desejar imitar o Senhor Jesus Cristo, não está disposto a sofrer por amor a Deus, sofrer por amor à igreja e pelos irmãos, né? E não está disposto a tomar essa cruz? Não faz sentido nenhum. Você não tem como imitar a Cristo se você não está disposto a fazer ou a seguir o modelo, o exemplo do nosso Senhor. E é interessante isso que o pastor está falando, que, para quem não sabe, a gente tem um momento devocional aqui no Retiro, e um dos textos que nós trabalhamos hoje é justamente 1 Pedro 2:21. Pedro, discípulo que experimentou tudo isso, viu tudo isso, quando ele está escrevendo aqui, né, para os seus destinatários que estavam sofrendo, ele diz lá no versículo 21 do capítulo 2, né? Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Sim. Então, é o que nós estávamos comentando hoje. Imitar a Cristo vai muito mais, mas vai muito além do que você, né, falar de um jeito, se vestir de um jeito, agir de um jeito. Inclui o sofrimento. Sim. Às vezes, no nosso cristianismo moderno, a gente tenta anular o sofrimento, né? Parece que o sofrimento, enfim, até pelas tendências, né? Muitas vezes neopentecostais e tudo mais. Teologia do coach. Essas coisas, a gente tenta negar o sofrimento. Mas Pedro, olhando para um grupo de cristãos que está sofrendo, diz: o que está acontecendo com vocês é bom, e é bom porque vocês estão imitando o Senhor de vocês. Jesus sofreu algo muito maior. E vocês são chamados a imitar, sofrendo também. Então, sofrer não é ruim, desde que nós soframos com Cristo, por Cristo, e pelos motivos certos, como a gente vai ver daqui a pouco, pela igreja, pelos nossos irmãos. Não como malfeitor, né? Pedro Isso, fala não como isso, malfeitor. né? É interessante que quando o Tiago vai escrever a sua carta, ele vai avaliar a questão do sofrimento, e ali eram pessoas que, os destinatários de Tiago, eram pessoas que estavam pagando o preço do discipulado. Não era o preço de morte, a princípio, mas eram outros preços de seguir a Cristo. Judeus que se converteram ao cristianismo, foram espalhados, foram dispersos, e Tiago escreve para esses. Então, parece não, há um desenvolvimento aqui do ensino, né, em que no início da carta, Tiago diz uma das coisas mais impactantes de toda a carta. Meus irmãos, ele diz lá a partir do verso 2, e eu vou quando estiver lendo aqui, eu vou acrescentar algumas informações para apresentar o contexto que estamos conversando. Ele diz assim, vou acrescentar. Está atualizando? Está atualizando. Pode isso, Arnaldo. Isso é para outro vídeo, outro podcast. Olha, o Arnold está sério hoje, é porque a nossa assistente minha esposa de palco tá aqui. é a esposa Aí eu não dele, posso a estar fazendo graça. Não pode fazer graça, porque ele está diante da mulher. Mas olha lá, diz assim, não atualizando, interpretando o texto, é melhor. Melhor, bem melhor. Meus irmãos, tende por motivo por grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. A ideia de Tiago aqui não é só pagar o preço do discipulado, não é só pagar o preço de ser seguidor de Cristo, mas também entender e considerar o pagamento do preço, qualquer que seja o pagamento que você pague, um motivo de grande alegria. Sim. Porque você entende o que você está fazendo. Então, porque você entende o que você está fazendo, aquilo é motivo de grande alegria. E vai produzir em você o caráter de Cristo, vai produzir perseverança, paciência, até que ele termina lá no verso 4 dizendo para que vocês sejam em nada deficientes. Sim. A figura, esse em nada deficientes, quando você vai no grego aqui, a expressão é de perfeitos. Sim. Mas
não é a ideia de alcançar a perfeição, mas é no sentido de mostrar o alvo, né? É passar por aquilo em sentido às dificuldades, pagar o preço de ser seguidor de Cristo, como aqueles homens estavam pagando, foram expulsos de suas terras, tiveram as suas propriedades tomadas, eram processados, presos injustamente, e eles faziam isso porque do judaísmo haviam se convertido a Cristo. E é muito interessante o Tiago abrir essa carta enviada para um público passando por tanta dificuldade, dizer, não, vocês têm que considerar tudo isso motivo de grande alegria. Sim. E é interessante, pegando ainda, eu acho que é importante nós frisarmos isso, né? Em Filipenses 1, por exemplo, Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, diz, no versículo 27, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo e continuam a ter. Ou seja, ele é muito claro dizer, enquanto a perseguição e o sofrimento por causa do evangelho, ele é um sinal de perdição para os que perseguem, para os que odeiam a Cristo, para os crentes é um sinal da aprovação da fé, que é confirmada. O sofrimento, então, padecer por Cristo, ele separa um ímpio, ou um ímpio disfarçado, né, que é um cristão simplesmente professo, de um cristão genuíno. Verdadeiro. Aquele que, de fato, morreu para o mundo e está vivo para Deus, ele é aquele que entende que precisa e deve entregar a sua própria vida por Cristo e enxerga isso como uma alegria ou como um motivo de honra, como Paulo diz aqui. Nos foi dada a graça, ou nos foi dado a honra, não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E o Senhor estará nos sustentando em meio a tudo isso. Não é uma ordem para que nós militemos a causa do Evangelho e venhamos a sofrer pelo Senhor, enquanto Ele olha de maneira totalmente ausente, neutra, imparcial, tudo isso. Não. O texto que o pastor André leu diz que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais íntegros. A ideia de Tiago é que por meio do sofrimento, pelo Evangelho, por Cristo, o próprio Senhor está nos tornando íntegros, ou seja, sem falhas. Todas as áreas da nossa vida estão sendo colocadas à prova, e então as emendas, as máculas, elas estão sendo removidas. Nós estamos sendo testados se amamos mais o Senhor do que a nossa família, o nosso emprego, acima de todas as coisas. Todas as coisas. Né? Isso parece chocante para algumas pessoas. E isso é uma afirmação, poxa, eu amo mais a Jesus, né? Que se você pergunta praticamente para qualquer pessoa que frequenta uma igreja, é uma resposta quase que imediata. Sim. Você ama Jesus mais do que tudo? Amo. Sim. Você Tá disposto obedece o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas? Com certeza. Eu mesmo sim, o meu irmão talvez não, mas eu sim. Então muitos afirmam. O Negídio talvez não, mas mas eu sim. E é interessante porque tem um texto aqui que eu gosto muito e que, obviamente, tudo da Bíblia é atual e é relevante para nós, mas isso aqui eu leio, é como se eu enxergasse a nossa realidade, que Paulo, quando ele manda ali sua carta a Tito, né? Lá no capítulo 1, versículo 16, ele fala algo muito interessante sobre essa afirmação que falta nos nossos dias. Ele diz assim para essa galera, para os falsos mestres, né, que se fingiam, mas quando ia vir a perseguição ia dar uma limada em todo mundo. Ele diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Quantos de nós, e a gente diz assim no nosso meio de igreja, afirma com todas as letras, eu amo Jesus, canta todo domingo, eu amo Jesus. E eu tenho que olhar para a minha vida também. Quantas vezes eu estou fazendo isso, mas nas minúcias do meu dia, como diz aqui Paulo, eu estou negando por meio daquilo que eu faço. Sim. Estou negando, estou indo contra a minha própria afirmação. Então, amar a Cristo é lindo dizer na teoria, né? Mas e na prática? Sim. A gente vai negar essa afirmação
como esses falsos mestres, que são chamados abomináveis, desobedientes, reprovados, ou a gente realmente vai, né, provar essa afirmação vivendo uma vida santa, né, uma vida coerente ali. É interessante que tem um louvor que a gente canta. Eu sou péssima, que devo errar a Só letra. no cante, só no Não, cante. só um pouquinho. só fala Vamos a pensar letra. que é um Só gato. a cifra, cite só a Pensar que cifra. tem um gato morto aqui. Mas que a gente. Eu vim a minha vida oferecer. Tudo a ti entregar, um negócio assim. Oferta de amor e sacrifício. Ó, vai lá, vai lá. Como oferta de Não, amor e não, sacrifício. não. Não, tô Só fora. troca Não, esse- jamais. Uma melodia Quero a aí. minha vida a ti entregar. Olha aí, o gato. Olha aí, tá é certo. excelente. Viva no alcance. Pronto, Lembra só do obrigado. irmão Cláudio aqui no meu ouvido. Aqui. Aí o camarada canta isso, mas às vezes não tem a menor percepção do que ele está dizendo, Sim. ou aquilo que ele está dizendo não existe qualquer correlação com o que ele vive. E eu queria aproveitar esse gancho, que o Arnold cantou maravilhosamente bem aqui, Só perco na Egílio. para fazer uma pergunta para o pastor Jânio. Sim. A gente conversou bastante aqui sobre o preço de seguir a Cristo na igreja primitiva. A gente sabe que é por isso que quando você lê a narrativa de Atos, o camarada professava a fé em Cristo, vamos logo batizar, porque a morte poderia acontecer a qualquer momento. Sim. E aí, lá no contexto de Tiago, seguir a Cristo significava ser expulso da sua terra. Perder E suas propriedades. A terra ali, lembram, é um contexto agrícola. A terra ali era da onde o cara tirava o sustento dele. Não só tiraram ele da casa dele. É como se tirasse da casa e o cara perdesse o emprego. Então, é muito claro tudo isso que a gente está falando, você conhecendo esse contexto. Mas, às vezes, eu acho que as pessoas têm dificuldades de enxergar isso no nosso contexto. Sim. E é isso que eu queria ver um pouco, desenvolver um pouco essa parte prática de como se paga o preço hoje. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, ninguém está sendo ainda processado, ninguém está sendo assassinado, Sim. perseguido. Em certa de forma medida, declarada, né? assim. Em Ninguém certa está sendo medida. perseguido de forma declarada por ser um seguidor de Cristo. Algumas pessoas, sim. Mas como é que a gente observa isso na vida do cristão, do nosso cotidiano, do nosso tempo? Pronto, é uma pergunta essencial para nós. Eu vou tentar ser profícuo e não prolixo. Quando nós olhamos aqui para a ordem do Senhor de tomar uma cruz, nós até trabalhamos isso durante o retiro. Tem um texto que sintetiza muito bem o que é imitar a Cristo relacionado à cruz. É óbvio que não se esgota aí, mas Filipenses 2, de 5 a 11, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele se esvaziou, ele tomou a nossa natureza e se tornou servo. E obedeceu a Deus até a morte de cruz. Quando fala que ele toma a nossa natureza, não está só dizendo que Cristo padeceu a cruz para satisfazer a justiça de Deus. Isso é totalmente correto. Mas o Senhor podia ter satisfeito a justiça dele condenando toda a humanidade ao inferno. Cristo vem para morrer por um povo. Então ali mostra que a cruz ela tem pelo menos 3 significados que precisamos destacar aqui. Primeiro, sacrifício ou sofrimento para a glória de Deus. O sofrimento relacionado à edificação e o amor pela igreja, mas também triunfo, porque Cristo triunfa na cruz. Respondendo à pergunta do pastor André, quando nós falamos sobre amar a Cristo acima de todas as coisas, abrir mão da nossa própria vida, né? Como Cristo diz aqui, e não renuncia a tudo o que tem, meus irmãos, no nosso dia a dia, nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo em contextos totalmente diferentes. Nós estamos seguindo as nossas ambições, os nossos desejos, muitas das propostas do mundo para nós. Hoje você é bombardeado pelas redes sociais em termos de proposta de vida. Ganhar o primeiro milhão, edificar para si uma carreira de sucesso. E nós somos chamados em meio ao desenvolvimento desses planos. Quando nós dizemos que nós agora aborrecemos a nós mesmos por amor a Cristo, significa abrir mão de todas as coisas que são incompatíveis à vontade do Senhor Jesus Cristo e moldar a nossa vida de acordo com os mandamentos e o padrão do Senhor. Isso traz para nós sacrifícios como perda de amizades, que às vezes foram nossos amigos durante a infância inteira, nos ajudaram em momentos de dificuldade, mas a partir do momento que agora nós temos uma nova natureza, nós dizemos, nós amamos a Cristo acima de tudo, essas pessoas vão vir a nos odiar, vão querer nos tirar do Evangelho,
E aí nós vamos ser colocados diante ali de interesses conflitantes e benefícios conflitantes. Eu devo abrir mão mesmo? Poxa, eu devo abrir mão das minhas amizades por amor a Cristo? Será que eu não tenho como conciliar isso? E nós estamos em um momento e as pessoas querem conciliar a fé, o mundo com Cristo. Eles querem o conforto do mundo, o reconhecimento do mundo, os benefícios do mundo, e ao mesmo tempo eles desejam a salvação e desejam se professar como discípulos de Cristo. Mas o Senhor diz, olha, a amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Então, isso vai nos impor, seguir a Cristo de maneira fiel, vai nos impor aborrecer pai e mãe, vai nos impor muitas vezes sermos maltratados pelos nossos próprios familiares, vai envolver abandonar um emprego que nós construímos à base de pecado, muitas vezes, uma carreira que nós edificamos com habilidades de mentira, engano, fraude, e nós estamos aonde muitas pessoas desejariam estar, mas desagradando o Senhor, trazendo dano à nossa família. E nós olhamos para a Escritura, para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, e nós dizemos, isso é contrário ao que Cristo quer para mim. Um homem, por exemplo, que está em um posto, construiu ali uma carreira sacrificando a família, por exemplo, o cuidado, a criação dos filhos, a edificação da esposa, e agora ele sabe que o Senhor Jesus Cristo exige dele, por exemplo, que ele seja o cabeça do seu lar, pastoreie a sua família, e então comece a abrir mão desse ídolo, abrir mão do ídolo como um todo, né? Mas abrir mão desse tempo, desse desequilíbrio dele, e vai custar perder dinheiro, vai custar baixar o padrão de vida, para que ele possa equilibrar a vida dele como um santo e pastorear o coração da sua esposa, pastorear os seus filhos, cultuar a Deus, desenvolver comunhão com a igreja, ou seja, uma vida que estava totalmente desequilibrada e que para o mundo é algo totalmente correto. É a melhor vida, né? Você está com a melhor vida possível. É a melhor vida. Como é que tu vai para esse outro tipo de vida que tu não tem nada palpável, né? Ontem estava conversando com o pastor André sobre isso, o testemunho que ele estava me compartilhando junto com a esposa dele é maravilhoso em relação a isso. Quando uma mulher, então, que foi criada em um pensamento feminista, em um pensamento que diz, olha, sacrifique tudo em prol da carreira, é transformada pelo Senhor. O Senhor atinge a sua mente, por exemplo, e molda, remove aquela cosmovisão falsa que ela estava seguindo, e ela fala, olha, eu vou me dedicar ao meu esposo, eu quero ter filhos, e não dá para eu conciliar a carreira com ter filhos. Eu abandonei o egoísmo, eu não queria ter filhos por causa do egoísmo, porque eu queria construir algo para mim, e ela coloca isso para o mundo, é chocante. Quando um homem que está ganhando rios de dinheiro, no melhor momento da sua carreira, diz, olha, eu sacrifiquei a minha família, isso é desagradável ao Senhor, causei dano à alma da minha esposa, e agora eu preciso buscar servir a Cristo como Ele deseja, Ele ordenou que eu seja um cabeça da família, que eu crie uma geração que tem como desejo amar a Deus, uma geração de filhos que venha engrossar a fileira dos santos, e para isso eu vou precisar perder dinheiro, baixar minha qualidade de vida. Isso é chocante para o mundo. É chocante para o mundo. Isso envolve custo. Uma coisa que eu observo, assim, um pouco do que vocês estavam falando, né? A questão do conhecimento. Eu vejo uma sociedade que ela preza por duas coisas que, ao mesmo tempo, ela não pratica. Então, o conhecimento bíblico hoje, acho que nunca foi tão difundido como era antigamente. Sim. Ao mesmo tempo, as pessoas elas gostam de viver. Eu vou reformular. Hoje elas gostam de ver. Elas gostam de. Então, tipo assim, como tu acabou de falar, o cara vai ter que abrir mão de tudo, tipo, é estranho. E hoje, cada vez mais, tu vê pessoas que têm um cargo, alguma coisa que é da religião em si, que ela não quer abrir mão daquela vida Sim. de rei que ela vive. Mas ela vai lá e prega e tudo, mas ela não vai... É diferente dessa, tipo, cara, tu tem que abrir mão, porque a palavra tá aqui. Até fazendo a questão do sofrimento que vocês colocaram. Na Bíblia tem N exemplos sobre o sofrimento e o resultado daquilo. E até hoje tem pessoas que dizem que se você está sofrendo é que você que está errado. Sim. E eles se resumem só nisso. Ainda mais questão de se é financeiro ou não. Mas eu vejo que as pessoas, o ser humano, ele está muito... Qual é o próximo biscoito do pacote? Esse aqui, Sim. Não, então é esse aqui. Esse aqui que é o ponto. E mesmo com conhecimento, mesmo com a palavra em todas as línguas, e internet e Bíblia em áudio, as pessoas elas não querem ter o trabalho, elas só querem o miojo,
colocou ali, tá pronto, acabou. Sociedade da aparência, né? E uma coisa que atrapalha muito é a compreensão da igreja como um todo. É o que a gente enxerga isso muito claramente no evangelicalismo brasileiro, é que enquanto a palavra diz que existe um preço que você deve pagar, como o pastor Gênesis citou alguns exemplos, que talvez envolva você ter um declínio material, muitas igrejas, muitos pastores, eu posso até colocar aspas aqui, estão ensinando que, na verdade, o resultado de seguir a Cristo não é carregar a cruz, Não é. mas é tirar a cruz da sua costa. Sim. Você vai ganhar. Faça isso que você vai ter dinheiro. Ou a novidade, entre aspas, teologia do coach, faça isso, faça aquilo, que você vai ter autorrealização, você vai encontrar alegria profunda. Então, me parece que quando nós olhamos esse texto que o pastor citou no início e está trabalhando aqui no retiro de Lucas, parece que muitos líderes do nosso tempo estão ensinando o oposto do que Jesus ensinou. Sim. Ele quis chamar a atenção da multidão que existia um preço de sofrimento que envolve cruz. O pastor desenvolveu isso aqui muito bem ontem, o que significa a cruz. Foi hoje de manhã. Hoje de manhã, o que significa a cruz. Mas esses líderes não. Estão ensinando que, na verdade, o Cristo é um meio de você... Remover a cruz. Remover a cruz, exato, obrigado. É um meio de você remover a cruz, viver em alegria. Aí você confunde muito. Por mais que haja muito conteúdo, no nosso tempo não é diferente do que... Pela quantidade de conteúdo, sim, mas da forma como as coisas funcionam não é muito diferente. A maioria da igreja não consome esses conteúdos e aprende. A maioria, ela escuta o pastor, que ela vai para a igreja lá domingo e escuta o pastor pregar. Principalmente no meio pentecostal, neopentecostal. Não estou dizendo que todos, tá? Exceções sempre existem. Mas eles escutam aquilo e aí... É isso. O preço do discipulado é o ter sucesso. Sim. E é interessante Na verdade, que... não custa nada. Essa é a proposta. Isso mesmo. Uma coisa, antes de você falar, Arnold, é que nós estamos frisando nessa questão do conforto e do dinheiro, porque é inegável que hoje em dia o apelo é enorme em relação a isso. Teve até o meme da Betina, né? Sim. O primeiro milhão com 20... Mas não é do Pastor Hayek, né? Não. Para, cancela. Desliga tudo. Usa outro meme. Apaga, pode isso, Arnaldo? Não. Cuidado, pode ir com a santa. Cuidado com a santa. Ovelha fiel. Não, mas não... Enfim. A outra Betina. Outra Betina. A outra Uma Betina. outra Betina, né? Que fez sucesso com esse meme aí, né? É conquistar 1 milhão. Não interessa o que você vai entregar por isso. Observe que é uma proposta de seguir a Mamon mesmo. Isso. Um ídolo, ele exige o sacrifício total da sua vida. Então, a ideia é essa. Não interessa o que você precise dar. Você entrega para conseguir 1 milhão. Essa é a questão. Então, eles ensinam um custo para seguir um ídolo. O que Cristo está dizendo vocês precisam entregar tudo, mas por mim. Por mim. Por mim. Essa questão do dinheiro, como eu falei, nós estamos tocando, mas, meus irmãos, existem marcas de carnalidade que precisam ser verificadas e que são muito menores. As pessoas, elas passam 3 horas em entretenimento, tempo diverso, assistindo as maiores futilidades, aquele short, né, do Instagram. YouTube, Rios. Vai 1 hora ali brincando, mas ler um capítulo da Escritura é um peso, é um fardo. Cristo se revela na palavra. Se eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu tenho prazer em passar tempo com Ele na oração, eu tenho prazer em passar tempo com Ele na palavra, e aqui nós temos um diálogo, nós falamos ao Senhor pela oração, e Ele fala conosco na palavra, e o Espírito está ali nos edificando, nós estamos aos pés do Mestre, e essas mesmas pessoas que cantam, sabe, com um sentimentalismo enorme, são autocentradas, elas cantam essas coisas com os lábios, como você falou, mas ler um capítulo da Escritura por dia, orar durante 10 minutos é um peso terrível. Existe um livro, e eu compartilho a indicação com os nossos irmãos que nos ouvem, de um puritano chamado Jeremiah Burroughs. A mentalidade terrena, sobre a mentalidade terrena. E ele faz uma consideração muito interessante. Meus irmãos, esse livro é maravilhoso. Ele fala que um homem carnal, ele dentre todas as marcas, para nós aqui tem 2 que eu gostaria de destacar. Primeira,
ele consegue entregar força e energia pelos lucros do mundo, dinheiro, sucesso, trabalhar 18 horas incansavelmente, mas para juntar tesouros espirituais ele é um moribundo. Ler a escritura é um peso. Fazer 15 minutos de culto doméstico é enfadonho. A pregação, meu Deus do céu, que acabe logo para eu ir embora para casa. Isso é uma demonstração de um coração carnal. Existe uma segunda questão que ele fala lá, de um homem carnal, é que o homem carnal, tudo, inclusive nos seus deveres espirituais, ele quer transformar isso para o benefício da terra. Ele distorce textos, ele nega textos, de maneira que o conforto e o relacionamento dele com a terra seja preservado, ao mesmo tempo que ele professa seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele é carnal em tudo, inclusive em doutrinas centrais relacionadas ao perdão, por exemplo. Ele fala que ele trata o perdão como se ele pudesse comprar o perdão do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pecar aqui, o Senhor vai entender. Depois eu vou lá... E depois aí eu faço o dobro de devocional. eu me acerto com o Senhor. Ele não trata o pecado com a seriedade que ele tem de afrontar ao Senhor. Sim. Não trata o pecado em termos das consequências que ele demandou, que foi a morte e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele é carnal na maneira como ele pensa tudo, inclusive as Escrituras. Então existem marcas no nosso dia a dia que indicam adoecimento espiritual. Nós precisamos olhar, os puritanos eram chamados de médicos da alma, porque a partir da Escritura identificavam sintomas de que havia uma alma doente ali. Meu irmão, minha irmã, se você tem toda a energia do mundo para o entretenimento e para o trabalho, e é enfadonho para você ler as Escrituras, passar tempo de oração, passar tempo com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo dele, se você não acha delicioso ter a sua alma alimentada pelo Espírito Santo, se você acha que o domingo de manhã é melhor dormir para poder recuperar o meu fôlego de trabalho, para trabalhar segunda-feira com afinco, mas não vale a pena acordar cedo, nem madrugar, nem gastar meu tempo, minha energia para adorar, cultuar ao Senhor, a comunhão dos santos. Isso são sinais de enfermidade espiritual grave e que podem estar dizendo você não é um discípulo de Cristo. Porque se você não consegue abrir mão de sono, de tempo, de energia para adorar e buscar o Senhor, mas consegue entregar muito mais ao mundo, isso é um sinal de que você é um homem carnal e não um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que entregou a própria vida para agradar a Deus. Em meio a toda a dor e toda a intensidade no ministério do Senhor, o Senhor se reservava para orar, para ter comunhão com o Pai, para que ele experimentasse do agir, da plenitude do Espírito que estava sobre ele, nos dando o exemplo de que não há desculpa para nós não juntarmos tesouro nos céus. Não há. Só há um motivo pelo qual nós somos negligentes em juntar tesouros nos céus. Nós estamos militando com tudo que nós temos para acumular tesouros na terra. Ninguém está falando aqui contra trabalho, contra a família, nem contra entretenimento. Mas um crente, ele vê tudo que o Senhor entrega para ele como instrumentos para glorificar a Cristo. Minha família é um instrumento, é uma área que o Senhor me deu para glorificar o nome dele. A minha vocação, minha inteligência, minha força, minha energia, os meus recursos, eles foram dados por Cristo para que eu possa glorificar o nome dele. Nós não podemos pegar as coisas que o Senhor nos dá e utilizar para afrontar o Senhor. Isso é terrível, irmãos. Terrível. E a palavra do Senhor descreve esse sentimento não, né? Esta compreensão para aquilo que eu me dedico mais como amor. Sim. Descreve isso como amor. Eu posso falar, eu amo a Deus, mas se a minha vida prática, como o pastor Gênesis muito bem disse aqui, ela está voltada a gastar toda a minha energia. Eu uso geralmente 2 termômetros. É a quantidade de energia que você despende e o tempo que você despende com determinado alvo é que mostra o que você está amando. Amar, meus irmãos, é muito simples de entender, porque o homem é um ser, foi comunicado ao homem o atributo de Deus de amar. Você ama algo. O que acontece é que o homem idólatra natural, ele não ama quem ele deveria amar, que é Deus. E amar a Deus envolve, dentre outras coisas que a gente está falando, pagar o preço de ser um seguidor de Cristo, mas ele ama o mundo. E aí, eu sempre repito, pastor, que quando nós lemos as Escrituras, às vezes a gente tem a percepção, ou pode ter a percepção,
de que o Senhor comanda é simplesmente porque ele quer ver obedecida a sua vontade. Mas, na verdade, quando Jesus ensinou aquilo, ele queria separar ali na multidão, ali em Lucas 14, 15, ele queria separar os seus seguidores. Quando nós entendemos esses ensinos que estamos conversando há um tempo aqui das Escrituras, isso deve nos mover nessa direção. Por quê? Porque o Senhor quer o bem dos seus. E esse aqui é o ponto que eu quero destacar. Quando a gente lê 1 João, capítulo 2, verso 15, João está ensinando isso aqui sobre essa perspectiva de descrever isso como amor. Aí ele diz: não ameis o mundo, ou seja, aquilo que você se entrega. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O pastor Jânio falou. Se você, por sua vida, mostra que a sua energia, a sua dedicação, o seu coração, o seu esforço, o seu tempo, ele é quase que integralmente para o mundo, você, ainda que você não diga isso em palavras, talvez nem em pensamento, mas que você vive dessa forma, você está amando o mundo. E o Senhor, e o João dá um grande alerta aqui quando você vai para o verso 17, ele diz: ora, por que não fazer isso? Aí ele vai dizer: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Se você ama o mundo, isso vai passar. Porém, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O pastor citou mais cedo aqui João 6, quando... Eu acho que eu não sei se já estava gravando quando ele citou João 6, mas sim, já estava gravando? Já. É lá em que Jesus diz que ele é o pão da vida e tudo mais. Aí o pessoal pensa: ele está falando de canibalismo, isso aí é muito duro e tal. Pedro responde a Jesus exatamente a mesma coisa em outras palavras. O que João está registrando aqui. Quando Jesus olha para os últimos que ficaram ali depois do duro ensino, ele diz assim: vocês não vão embora? Por que vocês não seguem os outros? Não é dura essa palavra que eu dei? Aí ele diz: para onde nós iremos, Senhor? Pois só tu tens palavra de vida eterna. É a mesma coisa. Então, essa minha fala foi para que a gente enxergue. Deus não quer que a gente pague o preço por pagar o preço. Sim. Ele sempre tem um objetivo último nas coisas. E o objetivo último das coisas é a expressão do amor dele, de separar o povo dele, amar o povo dele. Porque aqueles que se dedicam ao mundo terão um destino terrível. Essas coisas vão passar. Sim. Se você ama o mundo, essas coisas vão passar. Mas quem permanece... Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É a questão da cruz que o pastor colocou hoje, né? Que eu ia falar ainda agora, o senhor voltou do mesmo ponto, que a cruz para muitos é um sinal de igualdade ali, de algo desprezível, né? Que eu tenho que remover da minha vida. Quando, na verdade, biblicamente falando, a cruz é um sinal, digamos assim, é um símbolo, é uma marca de algo futuro que eu vou receber em glória. É por meio da cruz de Cristo, obviamente, que ele garante para o seu povo a vida eterna. É por meio da sua vida santa e da morte vicária ali naquela cruz que ele garante para nós que nós viveremos eternamente com ele. Então, diferente dessas teologias que querem anular a cruz dentro da vida do cristão, a Bíblia fala para a gente fazer o contrário, considerar a cruz, tomar a cruz, entender como os discípulos lá em Atos vão entender, né? Que era necessário passar pelo sofrimento para entrar na vida eterna, né? Para entrar nas bênçãos eternas. Então, cruz, sofrimento, não é algo desprezível, não é algo ruim. O Senhor, quando a gente experimenta sofrimento, não é porque o Senhor perdeu o controle, perdeu a rédea, deu uma escorregada. Não, é algo bom, segundo a Escritura. Diferente de qualquer outra filosofia, religião que diz aí que sofrer é ruim, que sofrer não tem sentido, que sofrer, enfim, mostra que Deus não é perfeito. O cristianismo vai no contrário, vai no lado totalmente oposto, diz não. Sofrimento para o crente é bom, porque aperfeiçoa, porque capacita, porque limpa do pecado, porque faz você mostrar que você é um verdadeiro crente. Isso daí tá limando o joio do trigo. Ali é uma distinção. Sofrer, né, na verdade, viver uma vida tranquila, todo mundo quer. Agora, estar disposto a sofrer aí, meu amigo, é só quem quer realmente. Então, o sofrimento para nós é algo belo. Eu lembro no retiro de 2019, inclusive, primeiro Regiopib que eu fui,
Um dos temas que o pastor que estava ali pregou foi sobre o sofrimento, teologia do sofrimento lá em Pastor Hebreus. Vinícius Mussman. Pastor Vinícius Mussman, lá em Hebreus 12. Quando a gente olha para Hebreus 12, que Deus fala que o sofrimento vem como algo para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais parecidos com Jesus, para que consigamos ver a Deus, né? Porque ele vai dizer, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, quando ele mostrou aquilo, e eu sofrendo, e muitas vezes, puxa, eu faço tudo direito, por que eu estou sofrendo, né? Caramba, não tem como dar uma melhorada. Quando o pastor mostrou, e eu entendi que o sofrimento não é ruim, mas é algo que Deus usa para o meu bem, puxa, a minha vida mudou. Eu entendi que, biblicamente, a minha vida não é voltada para mim, para o meu conforto. Sim. Mas ainda que eu passe por sofrimento, é nisso que o amor do Senhor mais se demonstra na minha vida. Não lembro se era o John Stott que falava isso, ou o J.C. Ryle, um dos dois, ou um terceiro, que eu posso estar errado também, né? Ou mas qualquer ele uma falava, pessoa, né? Ou ninguém ou falou. Negídio, foi o eu tô Negídio que inventando falou aqui, o isso. Negídio falou ainda agora, mas ele falava essa citação, eu até usei uma pregação uma vez essa citação. Ele falava assim que é no sofrimento que Deus grita que ele nos ama. Ou então é no sofrimento que é a maior escola onde nós mais aprendemos. Sofrimento é o megafone de Deus. Isso, também. Olha aí. Luiz. Tá, então, tá vendo só? Tu chegou perto. Errei por pouco. O Negídio foi o mais perto que tu Então, chegaste. você vê que Deus, ele, como diz assim, é um megafone. Deus grita, Deus mostra. Olha, Paulo vai dizer isso, né? É na minha fraqueza, né, que a força de Deus se aperfeiçoa, né? Então, puxa, quando eu descobri isso, quando eu realmente abri meus olhos para entender que ser seguidor de Cristo não é viver sempre bem, mas é mesmo quando está tudo ruim, eu continuo tendo o meu mestre do meu lado, meu mestre não está longe, meu mestre está comigo, dentro de mim. Puxa, a vida continua sofrendo, continuo sofrendo, mas quão bom é sofrer ao lado de Cristo, quão bom é sofrer sabendo que Ele está ali me ajudando. Isso são princípios práticos muito, muito bons que o irmão colocou. Se nós não pertencemos mais a nós mesmos, a grande questão é, sempre que os interesses do Senhor entrarem em confronto com os nossos interesses, nós vivemos para fazer a vontade dele. Sempre que a ordem vai importar agradar e obedecer ao Senhor ao invés de homens e ao invés de mim mesmo, isso é negar a mim mesmo, é anulação total, né? Nesse sentido que eu digo de interesse, de vontade, né? E buscar fazer a vontade do Senhor. Sempre que nós entrarmos em conflito, o discípulo ele escolhe agradar o seu mestre. Nós até falamos sobre isso no retiro. O discipulado e o jugo, eles estão associados. Em Mateus 11, Cristo diz, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Venham todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Né? Então, a submissão a Cristo, a entrega total a Ele e ser um discípulo do Senhor estão ligados de maneira inseparável. Então, sempre... E outra coisa importante, não é feito de maneira a murmurar. Não é feito como, Senhor, de novo, mas lá isso vem o também, sofrimento. Né? Isso também, Senhor, por que eu não posso ter o Senhor e isso aqui? Não, porque Cristo fala sobre, aí vem a palavra, aborrecer. Quem não aborrece pai e mãe, quem não aborrece a própria vida. E nós consideramos isso, né? A palavra ali é odiar ou desprezar. Ou desprezar. O que Cristo está dizendo não é que ele está nos chamando a odiar o nosso pai e a nossa vida. Não faça isso. Né? Isso é contrário ao mandamento do Senhor. Tanto ao quinto, em relação ao pai e mãe, amar pai e mãe, como também o resumo da lei dos profetas, que é amar o próximo como a nós mesmos. Até os inimigos você tem que amar, não vai odiar seus pais. O pai e mãe, né? O que o Senhor quer dizer ali é que nós devemos amá-lo. E David Clarkson, puritano, ele explica isso muito bem. Ele fala que o que o Senhor está dizendo é, vocês devem me amar de uma maneira tal que o amor de vocês por qualquer outra coisa existe um abismo tão grande entre você me amar e amar qualquer outra coisa, que o amor por outra coisa parece até ódio. O desprezo por aquilo. Ou seja, agradar a Deus me leva a ser pronto em abrir mão da minha vontade, de tal maneira que parece que ela nunca importou para mim, parece ódio. Né? Quando a gente fala sobre amar algo e odiar outro, há um abismo muito claro aí. Se nós falamos simplesmente como algumas traduções trazem, amar mais, se eu amo um pouquinho mais, eu amo mais. Mas não tem essa comparação.
é amar a Cristo de maneira tão superior e sublime em relação às outras coisas que você as deixa, você as abandona de maneira pronta, de maneira alegre, lembrando que fazer a vontade do Senhor, inclusive sofrer por Ele, existem promessas, existem deleite, existe comunhão com o Senhor, existe uma glória aguardando para nós. Paulo fala sobre o sofrimento nesses termos, não pode se comparar ao peso de glória que há de ser revelado. Hebreus diz que Cristo suportou, que suportou pela alegria que lhe estava proposta. Existem, então, promessas maravilhosas para nós de vencer o pecado, o diabo, o mundo e viver na glória com Cristo, aquele que nós seguimos. Quem segue o Senhor Jesus pelo caminho da cruz, segue pelo caminho da humilhação, mas também pelo caminho da glória. Amém, amém. Glória a Deus. Eu só ia... Ele acabou respondendo um ponto do que eu ia levantar agora para o final. A gente entendeu que a pessoa passa pelo processo do entendimento, do sofrimento, aquilo que está na palavra. Depois que ela passa pelo entendimento, ela tem que ir para a prática, de obedecer, abrir mão das coisas, e existe um resultado de tudo isso. Perfeito. Existe o resultado terreno, mas existe um resultado na glória. E eu acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio. Deu certo. Olha, Glória se a vocês Deus. ouvirem algum barulho gritando, é porque aqui na frente tem uma galera brincando de galo, né? Galo de briga na piscina. Então eles estão ali eufóricos. Então, Gente, e no nosso próximo podcast, a Lorena não vai estar aqui, o Arnold vai voltar à rotina normal. Vou voltar com meu amigo Weber. Com o amigo E Weber. troca ótima. então Que gente... Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Jânio. Prazer. O senhor teve a alegria, a grande honra. Não, grande honra, se é uma honra. Se é uma honra, a gente não sabe, mas você teve... Não, pode ser o preço do discipulado também. É o seu preço a nos aturar. O senhor pagou o preço do discipulado um pouco mais hoje. Não, foi uma bênção. de estar aqui conosco no Pode Atitude. E Negide, você está com a palavra. Gente, muito obrigado por mais um episódio. Agradecer ao pastor Gênesis que esteve conosco nesse momento. Agradecer quem ficou até o final. O de sempre, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, aquele que você ama, aquele que você deixou pelo preço discipulado, deixou do seu amigo, mas nada te impede de compartilhar esse vídeo para ele aprender um pouquinho mais. Manda para aquele que tu odeia também. Isso é uma forma de amor, mandar um conteúdo bom desse é uma forma de amor. E agradecer todo mundo, a equipe técnica que ajudou a gente hoje aqui. E a gente se vê... Lorena, Jansen e Alessandra Negídio. Ela melhorou muito, bicho. Tá melhorando. É melhor que o Axel e o Weber. Vamos substituir os anteriores. Deixa elas duas, por favor. Redes sociais tá aí na tela. Qualquer coisa, indicação de tema, pode mandar. A rede social do pastor Jenson vai estar aí também. Quiser acompanhar ele, qualquer dúvida, só entrar em contato. A gente se vê numa próxima. Um abraço e até mais. Vamos tomar banho na piscina ali. Pegar os 5 minutos de folga.